Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Pode se assentar, irmão, pode ficar à vontade. Evangelho de João, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Até aí no momento. A ver se R.A. Não foi não? Tá. Amém? Gente, aqui a gente tem algo que puxa muito aqui nesse início dessa mensagem, que fala sobre um verbo. Amém? Um verbo. Verbo a gente sabe que quem estuda, né, português, quem estudou português sabe que o verbo ele indica uma ação, uma atitude. A gente pode até falar sobre o verbo amar. Amar é o quê? É um verbo, então ele requer uma atitude. Né? O amar, o amor, ele não é um sentimento. Como que Deus demonstra o seu amor para comigo e com você? Como que Deus demonstra? Através de uma atitude. Qual que é essa atitude que Deus demonstra o seu amor? A atitude é Jesus. Mas por que que Jesus foi revelado a nós? Por que que precisou Deus vir à terra? Qual que era a real necessidade de Deus se despir da sua glória e habitar no nosso meio? Por que que Deus queria isso? E aí, irmãos, a gente desde o início, desde a antiguidade, de Gênesis, do Pentateuco, né, 5 primeiros livros da Bíblia, até a época dos profetas, a gente vê que Deus se comunica conosco. E glória a Jesus por isso, porque nós temos um Criador, nós traímos esse Criador através do pecado, mas Ele decide se revelar a mim e a você. Como que Jesus fazia isso no passado? Vamos lá, vamos pegar na história. No Antigo Testamento, Deus se revelava através da teofania. Sabe o que é teofania? Alguém sabe? Pode abaixar um pouquinho o volume para mim, que está um pouco alto. Teofania, Deus aparece como uma sarça ardente. Deus ele se personifica na terra, ele aparece como um anjo e fala a Abraão e fala a Moisés. Ele aparece no monte fumegante, é uma teofania, é uma reação de Deus na terra. Amém? É Deus se personificando na terra, não em forma de homem, mas em forma de Deus. Ou seja, aparecia um anjo do Senhor. O anjo do Senhor que lutou contra Jacó era o próprio Deus. Tanto que depois que ele acaba a luta, ele recebe o nome de Israel, que é aquele que luta com Deus, lutou com Deus e prevaleceu. Amém? Então Deus se revelava no passado, no Antigo Testamento, lá na Antiguidade, até Moisés, Deus se revelou com teofania. Ele vinha na terra e se revelava ao homem. Após Moisés, a gente tem o período dos profetas.
Então Deus, ele envia os profetas para profetizar acerca do povo de Deus e direcioná-los no que eles deviam fazer. É o caso de Jonas, é o caso de Naum, dos profetas maiores, dos profetas menores. Deus, ele começa a se revelar através dos seus profetas. Então, primeiro, no Antigo Testamento, na época lá dos pais da fé, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, Deus se revelava através da teofania. Mas aí Deus passou a se revelar através dos profetas. Então Deus usava os profetas e o profeta falava: olha, eis que assim diz o Senhor para vocês, endireitem os seus caminhos, façam isso, façam aquilo. É o Senhor que está mandando dizer. E isso lá acontece com Jeremias, com Isaías, com esses profetas maiores que a gente conhece. Aí, eu quero te levar agora em Hebreus 1. Pode abaixar um pouquinho, está um pouco alto, Roger, não. Abre Hebreus 1 para mim, por favor. Hebreus 1 vai nos mostrar, e eu acredito que você já tenha até... Obrigado. Eu acredito que você até já tenha desenvolvido aí em seu coração que o interesse de Deus é se revelar a nós. Quando Deus aparece no Monte Fumegante para Moisés, quando Deus está lá 40 dias e 40 noites que Moisés fica no monte para descer com as tábuas da lei para o povo, que ele está tendo relacionamento com Deus, e aí ele vê o calcanhar de Deus, isso é uma teofania. Quando Moisés vê isso, quando a gente vê essa manifestação de Deus, a gente entende que Deus tem vontade de se relacionar conosco, porque se ele não tivesse vontade, ele simplesmente não se revelaria, amém? E quando a gente vê Deus falando por intermédio de profetas, olha bem, Deus pegou o profeta Jonas era para Jonas ir para Nínive, ele foi para, como é que é o nome? Tarsis. Deus pega um grande peixe para engolir Jonas e cuspir Jonas. Não, Jonas, eu quero que você fale ali. Não adianta ir para lá, eu quero que você fale ali. O Deus que quis se revelar a nós, que se revelou ao povo de Nínive, ele foi capaz de enviar um grande peixe, preservar Jonas por 3 dias e 3 noites, no ventre do peixe, cuspir Jonas para que Jonas se revelasse ao povo de Nínive. Deus tem interesse em se revelar para mim e para você. E Hebreus 1, nós vamos ver a grande ideia disso, que fala: ó, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Volta lá, no 1, vamos ler de novo. Vou ler por ali. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha que fantástico. Então Deus no passado, ele se revelava através de profetas. Deus no passado se revelava através da teofania, de um evento sobrenatural, de uma sarça ardente, de uma coluna de fogo ao povo no deserto, e a nuvem da glória à noite que protegia o povo. Não, a nuvem da glória de dia e a coluna de fogo à noite. Deus se revelava dessa forma e depois Deus passou a se revelar pelos profetas, mas hoje, meus amigos, Deus se revela a nós através do seu Filho. Glória a Deus. Então, quando a gente lê João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, a gente vê: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, se em Hebreus 1, 2 fala que Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas, por qual também Ele criou todas as coisas, irmão, o mesmo Espírito que estava sobre Deus, sobre Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que no passado criou todas as coisas, veio à terra para se revelar pessoalmente a mim e a você. Você consegue entender a complexidade disso? Não, nós não estamos falando de um evento sobrenatural. O Evangelho não é um evento sobrenatural para a sua vida, irmão. Eu não quero trazer vocês à igreja, eu não quero que vocês venham à igreja esperar ver uma sarça ardente aqui pegando fogo. Eu não espero quando eu venho na igreja um evento sobrenatural que mude a minha vida. Eu espero o contato com Jesus pessoal que vai transformar a minha história. Amém? Eu não espero chegar na igreja e receber uma grande revelação, uma grande palavra, uma grande profecia. Eu não espero isso. Eu espero encontrar aqui o Jesus que se revelou a nós. Amém? A antiga aliança, e ela é antiga, e não é que ela é ruim, mas ela é antiga, ela passou.
Deus se revelava através dos profetas e através de Moisés, e através de Abraão, pela teofania, mas hoje nós temos acesso ao Filho, do qual Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque tudo que Deus criou com Ele. Lá em Gênesis 1, olha bem, vamos dar uma volta na Bíblia aqui. Gênesis 1, vamos lá, cadê onde é que Deus cria? A formação do homem. Deus vai falar, façamos o homem, né? A nossa imagem. Eu vou achar aqui depois, porque eu não preparei, mas Deus direcionou para isso. Vai falar assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Procura para mim, por favor, Priscila. 1:26. Vamos ver se essa versão está certa. Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos Deus falando no plural. Não é eu vou fazer o homem, não é eu vou formar o homem, é façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, percebe para onde eu estou querendo te levar aqui, irmão. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que estava nesse façamos aí, é o mesmo Jesus que está conosco hoje. Nós não estamos diante de uma figura teofânica, nós não estamos diante de uma revelação de um profeta, nós estamos diante da revelação do Filho de Deus. Nós estamos diante daquele que nos criou. Você está diante daquele que te criou. Jesus é aquele que nos criou. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Façamos é o que? É um verbo. É um verbo de fazer. É um verbo de criar. Olha, vamos fazer algo. Deus criou. Criar é um verbo também. E esse verbo é Jesus. E é esse Jesus que se manifesta a mim e a você. Sabe, então não podemos negligenciar o poder da revelação de Deus a nós. Deus quer se revelar a você. Ele tem interesse. Sabe o que nos impede muitas vezes de ter o contato com Deus que se revela? Por bastante vezes, eu quero te levar agora a mesma mensagem que eu falei ontem. Lucas 8. Lucas 8. O que nos impede de ter contato com esse Deus maravilhoso que, por misericórdia, a minha alma e a sua escolheu se revelar para que a gente tivesse contato com aquele que nos criou. Vai falar sobre a parábola do semeador, lá no verso 4. E aí eu quero ler, afluindo grande multidão e vindo a ter com ele de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Verso 5. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade, de água. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí vamos à explicação da parábola no verso 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. E respondeu Jesus: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Palavra, verbo, ação, Jesus. A semente do semeador é Jesus. A semente que é germinada em nosso coração é Jesus. A palavra, o verbo que estava com Deus no início de todas as coisas é Jesus. Deus se revela a nós através dessa semente chamada Palavra de Deus. Através da semente chamada Jesus. Sabe qual a nossa dificuldade, irmão? É porque às vezes a gente possui esses três tipos de coração, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é o coração que não se importa com a mensagem e rejeita por causa Isso.
O 12, ó. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Primeiro ponto, esse aí é o primeiro coração. Pode deixar no 12, Priscila, por favor. Esse é o primeiro coração. É o coração que, ouvindo a mensagem, não dá bola, não se importa. Sabe aquela pessoa indiferente, que escuta a mensagem e fala, tanto faz, estou querendo minha bênção. Tanto faz. Não, essa é a mensagem que deve consumir o nosso coração de alegria. Essa é a principal mensagem que deve queimar em nosso coração. Jesus se revelou a mim, Deus se revelou a mim. Cara, eu não tinha nada para dar para Deus, mas Ele se revelou a mim. Mas Deus é o Verbo, e o Verbo habitou no meio de nós, e o Verbo falou conosco, e o Verbo criou todas as coisas. O mesmo Verbo que criou, o façamos, é o mesmo Verbo que veio e habitou em nosso meio, personificado em gente, 100% homem, 100% Deus. Esse Verbo, ele é rejeitado por essas pessoas. Olha, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes o quê? A palavra. De onde? Do coração. Para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Eu falei sobre isso ontem, eu falei, gente, nós não podemos negligenciar o plano do diabo contra a nossa vida. Satanás não quer que você creia, por quê? Porque ele não quer que você seja salvo. Então a gente já começa aí, as pessoas que são indiferentes quanto à mensagem, as pessoas que recebem a exortação, que recebem a mensagem, as boas novas, e não se importam, simplesmente continuam vivendo da mesma forma, são exatamente essas pessoas que o diabo está minando para que não creiam. Porque Satanás sabe que a salvação ela é por meio da graça, que vem da fé, e que não é dom nosso, é dom de Deus. Ou seja, a única forma que a gente pode ser salvo é através de Deus. E como que Deus nos exemplificou a salvação? É através de quem? De Jesus. Aquele que vinha após mim, carregar sua cruz, é digno de mim. Quem não carregar sua cruz não é digno de mim. Jesus é a personificação daquilo que Deus espera de nós. Somente através dele a gente pode ser salvo. E aí a gente vê que Satanás não quer que isso aconteça. E é por isso que muitas vezes você pode escutar uma mensagem de exortação, pode escutar uma mensagem de boas novas e o seu coração simplesmente não se quebrantar. É normal. Sabia, pastor? É normal. Porque pessoas carnais, o diabo faz isso. Porque não é carne que revela que Jesus é o Filho, é o Espírito. É o Espírito que testifica. Por isso que, se a gente não abrir o nosso coração e não buscar no Senhor um convencimento através do Espírito Santo, nós jamais poderemos usufruir, irmão, da graça de ser salvo. E é exatamente isso que Satanás quer. Ele não quer que você escute a mensagem, guarde a mensagem e creia, porque ele sabe que se você crer, você é salvo. Satanás não quer que você seja salvo. E é isso que ele faz, exatamente aqui. Ouviram a mensagem, estão à beira do caminho, ouviram a mensagem, mas depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Muitas vezes por falta de zelo e por falta de dar importância ao que as Escrituras Sagradas dizem. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia está me dizendo algo, eu tenho que guardar esse algo para que eu não peque contra Deus. Salmo 119, 11. Bota rapidão para mim. Salmo 119, verso 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. De onde que o diabo tira a palavra do coração lá daquele homem, do primeiro coração? De onde que é? Do coração. A palavra, meus amigos, ela vai no coração. Provérbios vai falar, guarda o quê? O teu coração. 4:23, Provérbios 4:23, vamos lá. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, se Deus entendeu que a semente da palavra dele deve ser plantada em seu coração, porque ele sabe o poder que existe no seu coração. Ele sabe como o seu sentimento, como aquilo que você acredita, as suas convicções, a sua fé, é capaz de direcionar os seus passos. Ele sabe disso. Então, de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração. Então, em primeiro lugar, receber a palavra, guardar o coração e guardar a palavra no coração.
para que aconteça e suceda no Salmo 119, 11, para não pecar contra Deus. E aí a gente vê, voltando no Lucas 8, 12, que Satanás, ele sabe dessas coisas, irmão, e é por isso que ele arrebata a palavra do coração do homem, porque ele não quer que o homem seja salvo, porque ele sabe que se eu e você recebermos a palavra, guardarmos em nosso coração e guardarmos o nosso coração, olha bem, são duas coisas diferentes. Primeiro, guardar o coração. Segundo, guardar a mensagem que escutamos em nosso coração guardado. Amém? Está comigo? Diga amém, irmão. Amém. Satanás sabe disso. Então, o primeiro passo é guardar o nosso coração. Por quê? Porque senão vem o diabo e tira a palavra que foi depositada em nós. Verso 13. A gente tem os que estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esse é também um grande defeito meu e seu. É que a gente até recebe a palavra com alegria. Então Satanás não roubou a mensagem do coração desse homem. Ele recebeu com alegria. Ele recebeu com felicidade. Ele está com o coração queimando. Nossa, Jesus é lindo e tal. Jesus, estou apaixonado por Jesus. Só que ele está só alegre, irmão. Ele está só com um sentimento acerca da palavra. Isso aí acontece com muitas pessoas que estão tendo uma exaltação muito grande na vida e elas são gratas a Deus pela exaltação. E aí ela fala, olha, eu consegui esse emprego, eu consegui esse cargo, eu consegui essa posição, eu consegui tal coisa, eu ganhei esse dinheiro, eu ganhei essa família, eu ganhei tal coisa, porque Deus é bom. Essa pessoa glorifica a Deus. A pessoa recebe a palavra com alegria, ela recebe as promessas de Deus com alegria, mas na hora da provação, ela afasta. Na hora da provação, ela se desvia. Quem está explicando isso aqui é Jesus, tá? Eles creem só por um tempo. Rickson e fulano de tal que desviou, creu só por um tempo. Recebeu a mensagem com muita alegria, sabe quem é Jesus, se apaixonou pelo Evangelho, mas no momento da provação, no momento de Deus provar aquele fruto, no momento que Deus ia averiguar aquilo que esse homem falava, ele se desvia. São pessoas que não têm raiz, só recebem a mensagem com alegria. Também é errado, porque além de receber a mensagem, olha bem, tudo parte de guardar o nosso coração. Tudo vai partir de você guardar o que está aqui dentro, esconder. Porque esse ato de esconder cria raiz. Você cria raiz nas suas emoções, na sua fé, naquilo que você acredita. Se você criar raiz naquilo que você acredita, irmão, você não vai negar a sua fé. E eu falei sobre isso ontem também, que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas já parou para pensar por que os de Jesus não receberam ele? Por que o povo judeu não recebeu ele? Porque no momento que Jesus chegou se revelando, o povo judeu achou que Jesus ia ser achou que Jesus ia reinar na terra, e achou que Jesus ia livrar eles do poder opressor do povo romano. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para reinar como Davi, ele não veio para reinar como Saul, ele veio para reinar como Deus. E o povo judeu não estava pronto para isso. Mas se mesmo com o seu próprio povo, Jesus não buscou agradá-los, irmão, ele defendeu o princípio que ele acreditava, ele defendeu o propósito, ele tinha tão alicerçado aquilo que ele veio fazer, que ele defende a ponto de não agradar o seu próprio povo, por amor aos seus princípios. A minha dificuldade e a sua, irmão, é porque a gente traz Jesus por qualquer coisa. A nossa dificuldade é porque por qualquer cerveja, copinho de cerveja, por qualquer festinha mundana, a gente traz Jesus. E sabe, esses que recebem a palavra com alegria, eu sou fã deles, porque eles se apaixonam com o Evangelho. Mas aí, irmão, quando a alegria sai, eles se perdem. Ou você acha que o Evangelho é só alegria, que é fácil? Você acha que Paulo foi decapitado sorrindo? Você acha que os mártires da igreja que foram trucidados no Coliseu lá de Roma, eles foram trucidados sorrindo, felizes? Você acha que Estevão recebendo pedrada, ele estava feliz? Não, mas ele estava convicto. Jesus,
na cruz do Calvário, sofrendo, você acha que ele estava rindo, irmão? Não, Jesus não estava rindo, mas por amor aos seus princípios, ele abriu mão de se sentir feliz, por amor àquilo que ele acreditava, ao seu propósito, à sua missão nessa terra, ele abriu mão de se sentir feliz, ele abriu mão do seu próprio sentimento para servir a mim e a você, irmão. E acaso somos nós, servos, melhores que o nosso Senhor? De forma alguma. Então existe uma cruz que eu e você devemos carregar, e que não importa se eu estou recebendo com alegria ou se eu estou recebendo com tristeza, eu preciso assegurar as raízes da minha fé no meu coração. Não posso negar Jesus, nem por um copo de cerveja, nem por uma festa mundana, nem por uma reunião de amigos, nem por uma reunião de familiares. Não posso negar os meus princípios, e você não pode negar os seus. Amém? Então receber a palavra com alegria, mas não receber com convicção, vai te desviar. Não adianta você só achar a palavra bonita, você tem que viver. E no verso 14, vai falar sobre o terceiro. Olha bem, a parte que caiu entre espinhos, não caiu entre pedra, caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Pega isso aqui, gente. Isso aqui é uma pessoa que dá fruto, mas o fruto não amadurece. Isso aqui é até uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que abre mão da sua vida de pecados, é uma pessoa que está na igreja, é uma pessoa que prega, é uma pessoa que toca, é uma pessoa que canta na frente da igreja, mas os seus frutos não amadurecem. O problema está o quê, irmão? O problema está em Satanás roubar a semente? Não. O problema está em não ter água suficiente para regar a semente para ela crescer e dar fruto? Não. O problema está o quê? É que o fruto não amadurece. A pessoa ela tem as mesmas atitudes, os mesmos pecados de 10 anos atrás. Ela tem as mesmas vontades, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras de 10 anos atrás. Como que você compara se você está amadurecendo? Irmão, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. O Evangelho do Senhor é um constante amadurecimento na presença dEle. Nós precisamos que a nossa fé, ela se amadureça. Se você pega o seu eu de 10 anos atrás e você compara com hoje, você vê, poxa, quem eu era 10 anos atrás e quem eu sou hoje? Quem eu era 5 anos atrás e quem eu sou hoje? O que eu fazia, o que eu pensava, o que eu falava há 10 anos atrás e o que eu penso e o que eu falo hoje? Vai mostrar o quanto você amadureceu, ou não. Vai te mostrar que se você era um crente que tinha pecados de estimação, que fazia coisas que não agradavam o Senhor, se você era um crente que era inconstante na igreja, na presença de Deus, e se você continua sendo esse crente que é inconstante na presença de Deus e que não serve na igreja e que não se importa com as coisas do reino, deixa eu te falar, você está com fruto, mas seu fruto não está amadurecendo. Maturidade é importante. Aprender com o Senhor. Como que a gente atinge a maturidade, irmão? É aprendendo do Senhor, é lendo a palavra, é tendo contato com a igreja, sim, é vindo na igreja, sim. Não, hoje não precisa ir, vai, irmão, vem na igreja. Vem na igreja. Eu estou um pouco, não sei o quê. Olha, se você estiver cansado, se você estiver trabalhado demais, se você estiver ocupado, tiver um trabalho para fazer, tiver uma aula para assistir, eu faço pós-graduação online, irmão, eu sei como é uma loucura. Tem vezes que eu tenho que deixar de vir no culto para fazer minha pós-graduação, porque senão eu vou perder o módulo, então eu tenho que assistir. Então, faltar à igreja para cumprir algum outro compromisso que não tem como adiar, ok, mas não vir porque simplesmente não quer, isso é falta de fruto maduro. Porque se a gente vem na igreja só quando a gente quer, a gente não entendeu o que é ser igreja. Se a gente vem na igreja só quando nos apraz, só quando eu tenho vontade, só quando eu estou precisando receber uma palavra, só quando eu estou precisando receber uma oração, irmão, a gente não entendeu nada sobre o que é ser igreja. A gente está com fruto, mas o fruto está imaturo. E para que o nosso fruto amadureça, é muito importante porque o fruto maduro, o filho maduro do Senhor, ele usufrui das coisas do reino. É como aquela mensagem lá, eu acho que, não sei se estava em Gálatas, não sei se é em Gálatas, que fala do rei, que tinha um filho. É em Gálatas onde que é que fala? Só que o filho não poderia assumir ainda, porque ele era imaturo. Tem algum ponto que fala, eu vou lembrar.
O filho ele não poderia assumir o reinado porque ele era imaturo. E tem na história também alguns reis, na França, por exemplo, eu vou lembrar qual que é, mas eu sou muito ruim de história, irmão. Mas na França tinha um rei que ele morreu e o seu filho tinha apenas 12 anos. E ele não poderia assumir o reinado, então ia uma outra pessoa reinar até que ele atingisse a maturidade. Porque um menino não pode governar. Uma criança não pode atingir o status do pai, a não ser que ela cresça e amadureça. Só que o crescimento no Senhor Jesus, irmão, ele não é um crescimento físico. Existem pessoas que em um ano amadurecem mais que amadureceram em 10 anos. Existem pessoas com 20 anos, com 30 anos, que são mais maduras que pessoas com 40, com 45, com 50. Isso é verdade. Mas por quê? Porque é melhor que o outro? Não. É porque faz coisas diferentes do outro? Não, às vezes um menino de 20 anos está jogando bola, e ele é muito mais maduro do que um cara de 40, 45 anos, que está em casa cuidando lá da família e assistindo Netflix. Durante o tempo, isso, Gálatas 4:1, obrigado. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha bem, é um herdeiro, mas é igual a um escravo. Por quê? Mesmo sendo senhor de tudo. Ou seja, ele é igual a um escravo mesmo sendo senhor de tudo, ele é só um herdeiro. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. É o pai que define se você está maduro ou não. Você lembra da parábola do filho pródigo? Ele tomou sua herança e o que ele fez? Gastou tudo. Não tinha maturidade. Se Deus entregar a você uma revelação, um conhecimento, uma sabedoria que você não aguenta receber, você vai se perder no meio da graça e da liberdade do Senhor. Por isso que é necessário que a gente amadureça para que a gente conheça mais de Deus, para que a gente usufrua mais do reino de Deus. Porque a promessa, nós não esperamos Jesus só no tempo vindouro, irmão, nós precisamos viver Jesus agora. Nós precisamos deixar que os ensinamentos, a mensagem de Jesus, ela tome nossas vidas por completo agora. É isso que Deus quer. Então, lá no verso 14, os frutos, eles existem, mas eles não amadurecem. É também um problema. E eles não amadurecem, olha lá, sufocados pelo quê? Por preocupações, por riquezas, por prazeres da vida, por prazeres do mundo. Os seus frutos não amadurecem. Olha bem, gente, se você tem um coração inconstante, se você é uma pessoa inconstante na presença de Deus, deixa eu te falar, você já tem a resolução para todos os seus problemas aqui. Você tem fruto, você já é da igreja há um bom tempo, você já caminha com Jesus há um bom tempo, mas existem coisas que você ainda falha. Deixa eu te falar, olha a resolução de todos os seus problemas ali. Para de deixar com que as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida te minem. Para de deixar com que essas coisas mundanas te atrapalhem a usufruir do reino de Deus, que foi dado a nós como co-herança de Cristo, porque Jesus nos tornou co-herdeiros. E por último, 8:15, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha bem, gente, aqui não está falando que a terra boa, o coração bom, recebe a palavra com alegria. Não está falando que ele recebeu com gozo, com felicidade, não. Ele recebeu, ele ouviu de bom e reto coração. A sua convicção, a sua fé, a fé dessa pessoa que ela está tão alicerçada no coração, que ela não se importa se ela recebeu uma exortação, se ela recebeu um conselho, se a Bíblia indicou ela fazer uma coisa contrária que ela está fazendo no dia a dia. Ela não se importa, por quê? Porque ela crê plenamente que o que Jesus fala é lei, que o que Jesus fala é o padrão do céu. Então ele escuta a mensagem de bom e reto coração. E faz o quê? Retém. Retém a palavra. Estes frutificam com alegria? Esses frutificam com muita felicidade? Esses frutificam recebendo um renovo todos os dias? Estes frutificam recebendo uma mensagem profética todos os dias? Não.
frutificam com perseverança, irmão. O reino de Deus é perseverar, perseverar, perseverar até o fim. E só os que são salvos vão perseverar até o fim. Porque só quem persevera é quem crê. A sua perseverança no meio de uma provação, a sua perseverança no dia a dia, a sua perseverança, irmão, em manter os princípios de Deus dentro do seu coração, vai apontar para a sua fé. Se no primeiro momento que alguém pisa no seu calo, você manda o cara ir para a casa do chapéu. Se no momento que alguém te aperta, te coloca no deserto, te faz passar uma raiva, você chutar o balde, meu amigo, cadê a sua fé? Sua fé não fala outra coisa? Ah, não, que a gente é humano, eu sei, Jesus também era. O Espírito que habitava em Jesus habita em nós, irmão. Espírito Santo. Vocês entendem como é urgente a nossa necessidade de cumprir os mandamentos do céu, irmão? Isso é muito sério. Se no primeiro momento que Deus, quando a gente pede paciência para Deus, quando a gente pede força para Deus, Deus não vai pegar e aumentar a sua força, assim, a barrinha de força, a barrinha de paciência sua. Deus vai te dar situações que você pode exercer sua paciência. Deus vai te dar situações em que você vai exercer sua força. Deus não vai simplesmente falar, não, toma aqui mais força. Você está com um copo vazio de força. Deus vai te dar força, aí bateu no liquidificador, a paciência também está indo. Isso não vai acontecer não, irmão, esquece. Oh, Deus, me dá paciência. Deus vai te dar oportunidades que você poderá demonstrar a sua paciência. Oh, Deus, me dá força. Tá bom, vou te botar na prova, você vai demonstrar a sua força, a força da sua raiz, a força do seu fruto. Amém? O Evangelho, irmão, ele é mais prático do que você pensa. Mais prático do que você pensa. Caiu na terra boa, ouviu de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica com perseverança. Esse é o padrão para nós. Como que nós frutificaremos com perseverança? Irmão, se nós tivermos em nosso coração uma convicção tamanha sobre o Evangelho, a ponto de não negociar nenhum dos nossos princípios, por qualquer que seja a situação, nós realmente vamos frutificar com perseverança. É perseverar, irmão, quando está todo mundo te perseguindo, é perseverar quando se levanta alguém para falar mal de você, é perseverar quando levanta alguém para caluniar contra você, é perseverar quando o seu familiar, quando o seu amigo, ele se levanta, ele te trai. Ei, é perseverar em tudo. Nós não estamos servindo a Deus num plano terrestre, nós estamos servindo a Deus num plano espiritual. Mas o espiritual a gente não vê, a gente não palpa. Mas saiba que cada vez, irmão, que você abre mão de uma vontade, você abre mão de uma raiva, você passa a situação difícil, você passa a provação, mas você passa por ela e entra no estado de bonança, saiba que Deus está vendo isso. E a cada momento que nós perseverarmos numa provação, perseverarmos numa situação que é desconfortável para nós, saiba que você está frutificando. Mas persevere, irmão. Não negocie os seus princípios. Não deixa que esse mundo caído e perverso faça com que você negocie os seus princípios. Amém? A gente tem várias formas no dia a dia de fazer isso. Tem várias maneiras. Mas que a gente guarde isso no coração. Hebreus 1, novamente. Hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. As mensagens que escutamos é a mensagem de Deus. Por quê? Porque Deus demonstrou Jesus, e tudo que Jesus faz, fala, pensa, direciona, é Deus falando, pensando, direcionando. Se dissemos que cremos em Deus, irmão, precisamos demonstrar com frutos que cremos. Não é só falar que crê, tem que viver. Amém? Deus nos falou por intermédio de Jesus. E glória a Ele por isso, irmão. Nós não seríamos capazes de falar com Deus. Nós não seríamos capazes de buscar Deus. Pessoa que fala, eu busco a Deus. Não, não busca. Deus que nos buscou. Eu escolhi Deus, não. Tem até uma música que fala, eu escolho Deus. Beleza. Mas não é bem assim, né? Porque a própria palavra fala, antes que vocês me escolhessem, eu escolhi a vós.
Porque senão a Bíblia se contradiziria. Porque lá em Romanos Paulo fala, Paulo. Apóstolo Paulo, irmão, mártir da nossa igreja, mártir de Cristo, aquele que perdeu sua cabeça por amor a Jesus. Deixa eu te falar, esse Paulo virou e falou, não há ninguém que busque a Deus. Ele poderia falar, não há ninguém que busque a Deus, mas eu busco. Não há ninguém que busque a Deus, mas os apóstolos aqui buscam. Mas os obreiros aqui da casa de Deus, os diáconos que foram levantados na igreja primitiva, esses buscam a Deus. Não, ele só meteu essa. Ninguém busca a Deus. Ninguém é justo. Mas teve um que veio, morreu para nos justificar, e esse é Jesus. Então, antes que você pense que eu escolhi a Deus, não, irmão, nós não temos mérito. Por isso que nós precisamos de Jesus. Sem Jesus não dá. A gente não escolheu a Deus, irmão, foi Deus que nos escolheu. Deus que converteu o nosso coração ao dele. Foi o Espírito dele que nos convenceu. Por isso que nós não podemos negligenciar o poder que há no Senhor Jesus e na sua revelação em Hebreus 1, de nos falar pelo Filho. E esse Filho que veio até nós, que é herdeiro de todas as coisas, que Deus o constituiu, ele é o que fala ao nosso coração através do seu Espírito e direciona os nossos caminhos. É ele que nos escolheu, é ele que te escolheu. Então, irmão, vamos viver mais como um escolhido do Senhor. Vamos viver mais como um representante do Senhor Jesus. Não ache, não pense que por você ser crente você é melhor do que a pessoa que está lá fora que não crê. Você não é. Quando Paulo falou que não há ninguém que busque a Deus, ele generalizou. Você não é melhor que ele em nada. Se não fosse por Jesus, a gente estava arrasado. Por isso que somente a Deus nós daremos glória. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a pessoa que está lá fora precisando ouvir a mensagem, ela precisa ouvir essa mensagem, irmão. Ela precisa ouvir a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus que se revelou a mim e a você. E que através dele, com perseverança, estando felizes, estando tristes, estando chateados, estando passando por provações, o meu coração, um coração que recebeu a semente de Deus, que é Jesus, que recebeu o verbo de Deus, que é Jesus, no coração, está frutificando não com alegria, não com facilidades, mas com perseverança naquilo que crê. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Eu não preciso adequar Jesus ao mundo, irmão. Eu preciso apresentar quem Jesus é. O Espírito Santo faz o resto. Amém? O seu papel e o meu é de anunciar. E é esse Jesus, o Jesus real, que nós devemos anunciar. Amém? Vocês ainda estão felizes? Amém. Fique de pé um momento para a gente poder orar e encerrar. Guarde essa mensagem no seu coração, irmão. Não deixe que Satanás roube. Guarde e reflita nela um pouco. Talvez você tenha o tipo 2, o tipo 3 do coração. Mas dá para alcançar o tipo 4. Dá. Persevere. Persevere.